Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal Anatomia com o professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é uma videoaula atualizada sobre a laringe. Então nesta videoaula eu vou passar para vocês tudo sobre a laringe. Como ela é formada, Então quais as cartilagens que nós temos na laringe, os ligamentos, os músculos, a vascularização, a inervação e como que ocorre a movimentação das cartilagens em relação às cordas vocais para a produção do som, ok? Então espero que vocês gostem dessa aula, que vocês entendam, que vocês aprendam e vamos iniciar então a nossa videoaula após a vinheta. Muito bem, pessoal. Então aqui nós vamos iniciar esse estudo sobre a laringe, tá ok? E a primeira coisa que a gente analisa da laringe é que a laringe ela é um órgão que ela fica anterior, aqui no pescoço. Posteriormente, ela se relaciona com as vértebras cervicais 4, 5 e 6, Então C4, C5, C6. E essa laringe, ela é classificada em alguns livros como pertencente à via aérea superior. Já em outros livros, eles consideram como ela sendo pertencente à via aérea inferior, ok? Eu particularmente considero ela ainda como via aérea superior. Por quê? Porque ela ainda está na região anterior do pescoço, não adentrando ali em relação à cavidade torácica, apesar que a primeira parte da traqueia ela ainda também permanece no pescoço, porém eu particularmente considero a laringe como sendo da via aérea superior. Mas vamos trabalhar, como a maioria dos livros trazem, como ela sendo da via aérea inferior. E quando a gente analisa a laringe ela é um órgão, ela é uma parte ali do sistema respiratório, da via aérea toda, do trato respiratório, que a função dela é permitir a passagem do ar que vem lá da faringe para a traqueia. Então o ar ele desce pela faringe, ele vai entrar na laringe e a laringe ela vai então conduzir esse ar para a traqueia. Mas não somente funcionar como uma condução desse ar para a traqueia ou da traqueia para a faringe, mas ela tem uma função muito importante que é a produção da nossa voz, a produção do som que nós emitimos quando o ar ele sai dos pulmões e ele passa por dentro da laringe, produzindo então o som. Claro que quando a gente vai falar em vocalização, a gente não envolve somente a laringe. A gente tem que levar em consideração que para a total produção do som, não dependo somente da laringe, mas eu dependo de toda a cavidade nasal, da cavidade bucal, dos músculos da boca, Então envolvendo todo um conjunto de estruturas para que as nossas palavras, que os nossos sons, os nossos cantos, eles sejam realmente produzidos da maneira correta. Mas vamos analisar somente aqui no caso a laringe e vamos entender o porquê que é produzido esse som. Tá? Já adianto para vocês que o som ele é produzido quando esse ar ele passa pela laringe e ele vibra uma prega que depois ele vai ser considerado como uma corda, que é a corda vocal. Tá certo? E essa corda vocal, conforme ela vibra, é como se nós imaginarmos as cordas de um violão. Quanto mais esticadas elas tiverem, o som vai ser mais agudo, mais alto. Quanto mais frouxas elas tiverem, mais grave, mais baixo vai ser esse som. Tá ok? Quando nós analisamos então como que a laringe ela é formada, ela vai ser formada basicamente por cartilagens unidas entre si por ligamentos. Quando nós analisamos as cartilagens da laringe, nós temos cartilagens pares e ímpares. Então as ímpares, elas são as maiores, são as que realmente formam garantem todo o formato da laringe. E depois, posteriormente, nós vamos ter 4 cartilagens menores, que são as pares, 2 de cada lado. Então nós vamos ter a inferior conectada com a última cartilagem ímpar, que é a cricoide, nós vamos ter a aritenoide, e superiormente à aritenoide nós vamos ter as corniculadas. Tudo bem? Então, analisando essa imagem, aqui nós temos na imagem da esquerda uma vista anterior da laringe,
Na do meio nós temos uma vista posterior e na da direita nós temos uma vista lateral. Então as cartilagens ímpares da laringe são a número 1 aqui, a epiglote, tá ok? Que quando nós analisamos ela numa vista posterior, ela lembra o formato de uma folha, tá ok? Nós temos a número 2, que é a cartilagem tireoide, ok? Que ela vai formar a maior parte. Então a maior cartilagem da laringe é a tireoide. E ela forma como se fosse totalmente o corpo, vamos dizer assim, da laringe. Então ela é uma cartilagem bem larga, tá? Ela forma como se fosse um escudo anterior na laringe. Então aqui a número 2, nós estamos vendo ela anteriormente, aqui posteriormente e aqui lateralmente, tá certo? E depois, por último, mais inferiormente, conectada já com a traqueia, nós vamos ter a cartilagem cricoide. Essa cartilagem cricoide, ela é interessante, que a gente tem que analisar que na parte anterior da laringe ela é mais estreita e na parte posterior ela é mais larga, tá ok? Então aqui a número 3, vendo ela anteriormente, aqui posteriormente na imagem do meio e na imagem da direita lateralmente. E aí as cartilagens pares são a número 4, a aritenoide, e a número 5, a corniculada. Tudo bem? Então aqui nós vimos quais as cartilagens que realmente formam a laringe. Agora nós vamos entender o seguinte: essas cartilagens elas vão ter características, elas vão ter estruturas, elevações, partes, e que é importante nós entendermos então como que cada cartilagem ela é formada. Quando nós observamos então a epiglote, que é a cartilagem mais superior, como eu falei para vocês, ela lembra o formato de uma folha. E obviamente o que vai acontecer? Ela vai ter uma estrutura mais fina, né, mais afinada inferiormente, que nós chamamos de pecíolo, e depois ela vai ter toda essa parte larga. O interessante é a gente entender que esse pecíolo, que é a parte mais fina, ela é presa na face interna, né, da tireoide por ligamentos, tá? Então ela vai ser presa aqui não somente na cartilagem tireoide, mas como também ela é presa no ocioide, tá certo? Essa cartilagem, então no caso a parte mais larga da epiglote, ela não é fixa. Então a única parte fixa da cartilagem epiglote é o seu pecíolo. A parte larga ela tem que ser livre. Por quê? Porque essa parte larga da epiglote que desce quando a laringe se eleva no momento da deglutição. Então essa epiglote ela desce, ela fecha essa abertura superior da laringe, que é o ádito da laringe, evitando então que alimentos e líquidos entrem aí na laringe, depois possam ir para a traqueia, pulmões, enfim. Então toda vez que a laringe, através da ação dos músculos supraioides, elevam, né, essa laringe, essa parte livre, essa parte larga da epiglote, ela desce, fecha o ádito da laringe e não permite a passagem de nada, inclusive o ar. Por isso que quando nós engolimos alguma coisa, nós não respiramos, tá ok? E quando acontece dessa cartilagem, no momento em que a gente está deglutindo, ela se abrir, é quando ocorre então o engasgo, né? Quando você se engasga. Então significa que uma gotinha, uma partícula de alimento, uma gota de líquido entrou ali na laringe, obviamente vai ocasionar toda uma reação de reflexo para expelir essa substância ali da laringe, da traqueia, se ela já acabou entrando na traqueia, para fora, tá bom? Muito bem. Depois nós temos a cartilagem tireoide. E a cartilagem tireoide, como eu falei para vocês, ela forma como se fosse um escudo, ok? A parte mais anterior desse escudo, ela é proeminente, ela é um pouco mais saltada, um pouco mais levantada. Essa elevação é chamada proeminência laríngea, ok? Que é essa parte do gogó,
né, que muita gente fala gogol, pomo de Adão, antigamente conhecida como pomo de Adão, é essa parte mais levantada aqui da cartilagem tireoide, tudo bem? Então ela vai fazer essa elevação anteriormente. Na face lateral da cartilagem tireoide tem uma outra elevação que é chamada linha oblíqua. E essa linha oblíqua ela serve para inserção de músculos ali, tá ok? Que a gente vai ver mais à frente. Posteriormente, o que vai acontecer? A cartilagem tireoide ela vai formar duas pontas superiores, uma de cada lado, e duas pontas inferiores, uma de cada lado. Cada ponta dessa é chamada de corno, tá? Então, a tireoide vai ter dois cornos superiores e dois cornos inferiores. Esses cornos eles servem para servir como ponto de fixação de ligamentos, tá? Os superiores ele vai prender, né, ligamentos que se unem ali com o ocioide, e inferiormente ela vai servir como um ponto também de articulação com a cartilagem cricoide, então formando uma articulação, né, a articulação cricotireoide, tá ok? E a cartilagem cricoide, ela vai ter então a parte posterior, que ela é mais larga, sendo chamada lâmina da cartilagem cricoide, ou lâmina da cricoide, tá? E a parte mais anterior da cartilagem cricoide, que ela é mais estreita, ela vai ser chamada de arco da cricoide, tá? Arco da cartilagem cricoide. Então o arco é anterior, a parte posterior, que é mais larga, vai ser chamada de lâmina, tá ok? Lâmina da cartilagem cricoide. E olha que interessante, na face lateral dessa lâmina, vai ter uma pequena facezinha aonde vai permitir a articulação do corno inferior da tireoide com a cricoide. E essa face é chamada face articular tireoideana, porque ela vai permitir então que o corno inferior da tireoide se encoste ali, formando então uma articulação, que é a articulação cricotireoide. Tudo bem? Então veja, nós já vimos as cartilagens e vimos as características, né, as estruturas ali envolvidas de cada cartilagem, ok? Agora nós vamos ver também da cartilagem aritenoide. Por quê? Porque a cartilagem aritenoide, que é aquela que fica posterior e em cima da cartilagem cricoide, ela vai ser muito importante porque nessa cartilagem aritenoide vai se prender músculos muito importantes para a movimentação dessa cartilagem aritenoide, e além disso, na parte anterior dessa cartilagem aritenoide, vai se prender dois ligamentos, um inferior chamado ligamento vocal e um superior chamado ligamento vestibular. Então nessa imagem a gente consegue analisar que a cartilagem aritenoide, que é essa cartilagem aqui, na parte mais anterior, ela vai prender aqui dois ligamentos. E esses dois ligamentos se prendem na cartilagem aritenoide e vão se prender lá naquela parte, na face interna da tireoide, né? Lá onde nós temos a proeminência laríngea, na parte interna, na face interna, vai se prender então esses dois ligamentos. O inferior é o ligamento vocal e o superior é o ligamento vestibular. Ah, professor, mas por que então a gente chama de cordas vocais? Porque o que acontece? Esse ligamento vocal, não só o vocal como o vestibular, depois eles vão ser revestidos por mucosas. E além disso, nesse ligamento vocal, logo embaixo, vai ter um músculo, que é chamado músculo vocal, tá? Que acaba controlando então os movimentos de tensionamento e relaxamento dessa corda vocal no momento da fala, do canto, enfim. Então, quando esses ligamentos são revestidos pela mucosa, eles são denominados então de cordas, tá? Cordas vocais, cordas vestibulares, tá ok? E quando então a gente analisa a cartilagem aritenoide, nós vamos analisar que ela vai ter uma ponta superiormente, que é o ápice, e uma base inferiormente, a qual essa base
vai se articular então com a cartilagem cricoide, formando também uma outra articulação chamada cricoaritenoide. Então a gente analisa que a cartilagem cricoide, ela não é formada somente por ligamentos fixos, só formando uma estrutura. Não, pelo contrário. A cartilagem tireoide, ela forma uma articulação com a cartilagem cricoide. E a cartilagem aritenoide também forma uma articulação com a cartilagem cricoide. E isso é muito importante porque nós temos que entender que esse ligamento vocal, ele está preso na cartilagem aritenoide e na face interna anterior da cartilagem tireoide. Então, automaticamente, para que eu possa esticar ou relaxar ou afastar ou juntar as cordas vocais, eu preciso da movimentação do quê? Tanto da cartilagem tireoide, tá? Para frente e para trás, como eu também preciso da movimentação da cartilagem aritenoide, para dentro, né? Mais medial e mais lateral. O que significa? Esses movimentos da cartilagem aritenoide para o meio e para a lateral abrem ou fecham o espaço entre as duas cordas vocais, permitindo ou não a passagem do ar e a produção do som. Essa movimentação da cartilagem tireoide para frente e para trás vai fazer o quê? Se ela for para frente, ela vai afrouxar, relaxar, né? A prega vocal. Se ela for para trás, ela vai dar uma esticada nessa corda vocal. Então, através desse relaxamento ou tensionamento da corda vocal, é que eu vou produzir um som mais agudo ou um som mais grave. Tudo bem? Então, depois a gente vai ver que existem duas articulações ali na laringe. E o que acontece? Nessa base da cartilagem aritenoide, ela vai ter anteriormente um processo, uma pequena ponta, chamada processo vocal, que é nesse processo vocal onde se insere o ligamento vocal. E posteriormente vai ter o processo muscular, que é onde vai se prender músculos, né, muito importantes aí para os movimentos dessa cartilagem aritenoide. Essa cartilagem aritenoide, ela é formada de cartilagem hialina, então possivelmente, provavelmente ao longo, né, do envelhecimento, ela pode criar alguns pontos de ossificação. Porém, esse processo vocal é a única parte da cartilagem aritenoide que não se ossifica, porque ela é formada de cartilagem elástica e não de cartilagem hialina, justamente por prender o ligamento vocal, tá certo? Então, o processo anterior da base é o processo vocal e o processo posterior da base é o processo muscular. Tudo bem? Agora a gente vai entender os ligamentos. Então, eu já falei das cartilagens, falei das características de cada cartilagem, né? E agora nós vamos entender como essas cartilagens são presas entre si. O que vai acontecer? Nós temos que entender que o ocioide, ele é um osso único, tá? Que ele não se articula com nenhum outro osso do esqueleto humano, e ele é preso na laringe por ligamentos. Então, esses ligamentos que prendem o ocioide com a cartilagem tireoide são chamados de tireoide. Mas, porém, o que acontece? Existe ligamentos tireoide e membrana tireoide. E aqui que eu vou explicar para vocês o seguinte. O que vai acontecer? Os cornos superiores da cartilagem tireoide se unem com os cornos maiores do ocioide. E essa união é feita por um ligamento chamado ligamento tireoióideo lateral. Então, automaticamente vai ter o tireoide lateral direito e o ligamento tireoide lateral esquerdo. Então, esse ligamento une o corno superior da cartilagem tireoide com o corno maior do ocioide. Mas anteriormente, bem no meio, tá? Medianamente falando, existe um outro ligamento tireoióideo mediano, tá? Então, automaticamente nós vamos ter 3 ligamentos tireoides, 2 laterais e 1 mediano, ok? Entre os ligamentos
tireoides laterais e o mediano, você vai ter uma membrana fechando esse espaço, que é essa membrana aqui, ó, chamada então de membrana tireoióidea. Tudo bem? Tireoióide. Então o número 6 aqui está representando o ligamento tireoióideo lateral, tá? Esse número 7, eu só fiz uma numeração errada aqui, tá? O número 7 é o ligamento tireoióideo mediano. E o número 8, deveria ser o número 8 aqui, tá? É a membrana tireoióidea, tá ok? Então essa membrana, ela fecha, né? Ela fica entre o ligamento tireoide lateral e o tireoide mediano, ok? Entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, nós temos um ligamento que aqui está representado pelo número 8, que deveria ser o número 9, tá ok? Que é o ligamento cricotireóideo, tá? E o que vai acontecer? Esse cricotireóideo, ele também vai ter um mediano e um lateral, tá? Então, bem aqui no meio, onde realmente está esse número 8 aqui, é o ligamento cricotireóideo mediano, tá? Só que, se a gente observar, ele vai ter o lateral, ó, nas laterais aqui, tá? Que é o cricotireóideo lateral. E esse cricotireóideo lateral, ele vai, então, né, prender aqui a cartilagem cricoide com a tireoide. Mas tem uma peculiaridade aqui. Essa parte lateral do ligamento cricotireóideo, ele não se prende diretamente na tireoide. Ele é como se ele desse a volta e passasse, né, pela tireoide ali, indo em direção à cartilagem aritenoide, tá? Ajudando a formar ali então o ligamento vocal. Então, quando a gente analisa o ligamento vocal ele vai ser a margem superior livre da parte lateral do ligamento cricotireoide, né? Formando então o que? O cone elástico, tá? Formando então o cone elástico. Então vejam que o ligamento vocal nada mais é do que a parte mais superior, né, do ligamento cricotireóideo lateral, tá certo? E depois nós vamos ter o ligamento cricotraqueal, que é um ligamento que fica unindo a cartilagem cricoide com a traqueia, ok? Cricotraqueal, ok? Muito bem. Nesse ligamento cricotraqueal, onde geralmente é feito o procedimento de traqueostomia, ok? Traqueostomia, então é feita ali abaixo da cartilagem cricoide. Geralmente nesse ligamento, né, do cricotraqueal, ou abaixo, né, do primeiro anel traqueal ali, já pode ser feito então esse procedimento. Lembrando que esse procedimento de traqueostomia é feito somente por médico, tá ok? Somente por médico e geralmente feito em ambiente hospitalar. Mas porém, o que acontece? Vamos supor que nós temos um médico aí, né, do SAMU, que numa ambulância de UTI do SAMU, e chegou no local para atender o paciente. Vamos supor que realmente ele precise fazer esse procedimento ali na ambulância. Ele vai fazer, tá? Ele é médico, ele pode fazer esse procedimento, tudo bem? Nenhum outro profissional está autorizado a realizar esse procedimento, tá bom? Então, somente médico pode fazer isso aí, tá certo? Além desses ligamentos, né, tireoide, cricotireoide, cricotraqueal, nós vamos ter o ligamento vocal, que é o que eu, né, acabei de mostrar para vocês. Então, o ligamento vocal ele vai ser a parte mais superior do ligamento cricotireoide lateral, tá? Que acaba formando entre a tireoide e a cricoide uma parte ali que a gente chama de cone elástico, tá ok? Além disso, nós vamos ter o ligamento vestibular, tá? Que é o superior, e esse ligamento vestibular, ele é a margem superior, né, da membrana quadrangular, tá? Então essa membrana quadrangular, ela é uma membrana que ela fica, né, unindo a cartilagem aritenoide com a cartilagem epiglote, tá certo? E aí nós vamos ter então ela formando
esse ligamento, que é o ligamento vestibular, tá certo? Ligamento vestibular. Na verdade, não é a margem superior, tá? É a margem inferior dessa membrana quadrangular, tá certo? Então, a membrana quadrangular é a face, né? Ela pega toda a face lateral da cartilagem aritenoide até a face lateral da cartilagem epiglote. Tudo bem? E aí nós vamos ter a prega ariepiglótica. Essa prega ariepiglótica, aí sim vai ser a margem superior dessa membrana quadrangular. Então, a margem superior da membrana quadrangular forma o ligamento ariepiglótico, que depois vai ser revestido por mucosa, por músculos, né? Formando então a prega ariepiglótica. E a margem inferior, aí ó, consertei para vocês, tá? Então a margem inferior livre da membrana quadrangular é a que forma o ligamento vocal, tá ok? Ligamento vocal. Além dos ligamentos, então, nós vamos ter aquelas articulações, que é como eu já falei para vocês. Então, a laringe apresenta duas articulações. Uma articulação é a articulação cricotireoide, que é feita, constituída ali pelo corno inferior da tireoide com a face articular tireoidiana, né, que fica ali na lateral da lâmina da cartilagem cricoide. Essa articulação ela possibilita movimentos de rotação, tá? De rotacionais da tireoide em relação à cricoide e também de deslizamentos anteriores e posteriores. Esses movimentos fazem o quê? Tensionam ou relaxam a prega vocal. Tudo bem? E existe então uma outra articulação, que é a articulação cricoaritenoidea, né, aonde é feita ali pela base da cartilagem aritenoide com a base superior, a margem superior da lâmina da cartilagem cricoide. Essa articulação também possibilita movimentos de rotação. Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui, a minha mão direita é a cartilagem aritenoide e a minha mão esquerda é a cartilagem cricoide. Então, elas ficam assim, formando então a articulação. Essa articulação, essa aritenoide, ela vai fazer esses movimentos aqui, ó, rotacionais, tanto para lateral quanto para medial. Se as aritenoides elas rotacionam medialmente, o que vai acontecer com as pregas vocais? Se juntam, tá? Até a ponto de se fechar mesmo. Se as aritenoides giram, rodam para a lateral, o que vai acontecer com as cordas vocais? Elas vão se afastar. Tá ok? É onde o ar passa livremente. Então, essa movimentação de rotação da aritenoide é o que vai garantir o que? A abertura ou o fechamento das cordas vocais. E essa movimentação da articulação cricotireoidea, né, que é feita aqui entre a cartilagem tireoide e cricoide, é que vai possibilitar o que? O tensionamento e o relaxamento, né, dessas pregas vocais, para deixar o som mais agudo ou o som mais grave, tá ok? Lembrando que essas articulações, elas dependem então da ação dos músculos, que é o que nós vamos ver a seguir. Os músculos eu tenho que ter ali, né, na verdade os músculos intrínsecos da laringe, eu preciso desses músculos para poder fazer essa movimentação, tanto da aritenoide quanto da cartilagem tireoide, ok? Muito bem. Agora nós vamos analisar, antes da parte dos músculos, nós vamos analisar a anatomia interna da laringe. Quando nós analisamos a parte interna da laringe, ela é como se fosse uma grande cavidade, só que ela é subdividida em partes, tá? Então o que vai acontecer? A primeira parte interna da laringe é chamada vestíbulo da laringe. Esse espaço, vestíbulo da laringe, ele compreende desde o início da cartilagem epiglote até a prega vestibular. Então, toda essa primeira parte, esse primeiro espaço é chamado vestíbulo da laringe. Tá? O que vai acontecer? Depois nós vamos ter a glote. O que é a glote? A glote, ela compreende o espaço entre as 4 pregas que nós temos aqui. Entre as 2 pregas vocais, vestibulares e vocais, nós vamos ter um espaço bem no meio, que é a glote.
né, que é considerada como parte média da laringe, tá ok? Então a glote ela vai compreender essas 4 pregas aqui. A rima glótica. O que é a rima glótica? A rima glótica é o espaço somente entre as 2 pregas vocais, tá? A rima glótica é o espaço somente entre as pregas vocais, tá certo? Pegando esse espaço que você tem entre as 2 pregas vestibulares e as 2 pregas vocais é que nós temos a glote. Mas somente entre as 2 pregas vocais o espaço é chamado rima glótica. E olha que interessante, entre uma prega vestibular e a prega vocal, tá, direita ou esquerda, nós vamos ter um espaço para dentro, que é chamado ventrículo. Então olha só, o que é o ventrículo? O ventrículo é é o espaço que eu tenho entre a prega vestibular e a prega vocal para dentro, tá? Não aqui na linha mediana, que é a glote, mas mais internamente, ok? Então nós vamos ter o ventrículo. E o que vai acontecer? Esse ventrículo ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer como se fosse o bico de um barco para as laterais, formando então o sáculo, tá? Então esse espaço que entra né? Ela vai ficar internamente entre a prega vestibular e vocal, esse espaço aqui é o ventrículo. O espaço aí mais superiormente que forma essa canoinha, né, o bico de uma canoa, é onde nós vamos ter o sáculo. E olha que interessante, nesse ventrículo e sáculo, essa mucosa ela vai ter glândulas mistas que produzem secreções que lubrificam as cordas vocais. Tá certo? Que lubrificam essas pregas vocais aí. Por isso que é muito interessante e é muito importante nós sempre bebermos bastante líquidos para sempre termos essas produções de secreções mucosas, né, para lubrificar essas nossas cordas vocais aí. E depois, abaixo da prega vocal, nós vamos ter a cavidade infraglótica, né, o espaço infraglótico. Então nós vamos ter o vestíbulo da laringe, que é da epiglote até a prega vestibular. Da prega vocal para baixo nós vamos ter a infraglote. E o espaço, né, compreendendo as 4 pregas que nós temos aqui, é a glote. Tá certo? Entre as pregas vestibulares e vocais internamente, em sentido para lateral, nós vamos ter o ventrículo. E formando então mais uma bordinha, como se fosse a ponta de uma canoa, nós vamos ter o sáculo, tá certo? Aqui agora nós vamos então entrar na parte dos músculos intrínsecos. Por que eu vou falar dos músculos intrínsecos? Porque os músculos extrínsecos são os que ficam por fora da laringe, são aqueles músculos supra e infraóideos, tá? Então, esses aí a gente já trabalhou, né, na parte de músculos de pescoço, de cabeça e pescoço. Aqui nós vamos trabalhar especificamente somente os músculos intrínsecos. O que vai acontecer? Nós vamos ter o primeiro músculo aqui chamado cricotireoide, tá? Cricotireoide. Olha só, esse músculo cricotireoide, ele é um músculo, né? Ele que se prende aqui no arco da cartilagem cricoide e depois vai se inserir aonde? Em toda a margem inferior da face lateral da cartilagem tireoide, tá certo? Ó, né? E pegando também aqui a face anterior, né? A face anterior do corno inferior da cartilagem tireoide. Então ele se insere na borda inferior da face lateral e na face anterior do corno inferior da tireoide, ok? O que esse músculo vai fazer? Ele é classificado como um tensor. Ele vai tensionar a corda vocal, causando então um som agudo e alto. Porque o que ele vai fazer? Ele vai puxar, teoricamente, a cartilagem tireoide para trás, certo? Se ele puxa para trás, ele vai esticar a corda vocal. Lembrando que a corda vocal está aqui, ó. Aqui nós temos a corda vocal.
presa no processo vocal e na face interna anterior ali da proeminência laríngea. Então o que vai acontecer? Se eu puxar essa cartilagem tireoide para trás, eu vou esticar essa corda vocal, então deixando ela mais tensionada, causando som agudo e alto, tá? Depois nós vamos ter o cricoaritenoide lateral, tá? Cricoaritenoide lateral. Esse músculo cricoaritenoide lateral, que é esse daqui, então nós já estamos observando agora numa vista interna. Então aqui nessa imagem de baixo, a letra B aqui, nós temos um corte mediano, observando então numa vista interna. Cricoaritenoide lateral. Ele vai se prender então aqui na cartilagem cricoide e vai se prender no processo muscular da aritenoide. O que esse músculo vai fazer? Esse músculo é chamado adutor. Ele vai fazer com que as aritenoides elas se movam para o meio, tá? Elas se movam para o meio, então causando uma rotação medial das aritenoides, tá, ok? Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que as cordas vocais elas se aproximem medianamente. Não se fechem por completo, mas ela vai ficar ali bem juntinhas, deixando uma leve abertura ali nessa rima glótica. Esse movimento ele vai causar o quê? Sussurros, não tom, tá? Então é quando a gente sussurra, a gente fala baixo, entenderam? Mas sem essa tonalidade, sem esse som, né? Com tom aí. Então nós vamos produzir o som, somente o som. Eu estou ouvindo alguma coisa, mas ele não tem uma tonalidade, como no caso da voz, tá certo? Depois, nós vamos entender que esse músculo cricoaritenoide lateral, ele atua junto com outros dois músculos, né, que são esses daqui, ó, posteriores, chamados de aritenoides, oblíquos, 2 oblíquos e 1 transverso. O que vai acontecer? Esses músculos aritenoides, eles também tracionam as aritenoides medialmente, tá? Fazendo com que as cordas vocais fiquem mais próximas e mais tensionadas. Aí sim nós vamos produzir voz, som com tonalidade, tá certo? Então ele atua junto, tá? Ele pode atuar separado, mas ele também pode atuar juntamente com esses músculos aritenoides, os oblíquos e transversos, tá? Depois nós vamos ter o cricoaritenoide posterior, que é esse aqui, ó. Cricoaritenoide posterior. O que ele vai fazer? Ele vai ser um abdutor. Por quê? Esse músculo vai estar preso lá na lâmina da cartilagem cricoide. Tá? Então ele se prende aqui na lâmina, ele vem e se prende no processo muscular da aritenoide, mais na lateral. Então quando esse músculo se contrair, essa cartilagem aritenoide vai rotacionar para fora, lateralmente. Então isso a gente chama de abdutor. Então ele vai rotacionar as aritenoides lateralmente, fazendo com que as cordas vocais que estavam próximas, elas se afastem. Ou seja, eu abro ali a rima glótica, tá ok? Então entendam que para que eu possa falar, eu tenho que fechar, abrir, esticar e relaxar as cordas vocais. E esses movimentos são ocasionados, né, graças a esses músculos aqui, né? Então eu tenho o cricotireoide. Esse cricotireoide vai fazer o quê? Vai fazer esses movimentos de tensionar a corda vocal ou relaxar a corda vocal. O cricoaritenoide lateral vai fazer o quê? Fechar as pregas vocais, as cordas vocais, tá? Deixando elas mais próximas, causando então o quê? Uma saída menor desse ar, então causando aí uma voz mais alta, vamos dizer assim. Já o cricoaritenoide posterior abre as pregas vocais, né, as cordas vocais, deixando somente o ar passar, né, quando a gente assopra, tá ok?
Depois nós temos o tireoaritenoide, tá? Tireoaritenoide, que é um músculo que se prende então lá na face interna anterior da cartilagem tireoide e depois vai se prender lá na cartilagem aritenoide. Esse músculo aqui ele já é um músculo relaxador. Por quê? Ele vai tracionar, ele vai fazer o quê? Ele vai aproximar a tireoide da aritenoide. Então a corda vocal que antes estaria esticada vai relaxar. Tá? Ó. Então ele traciona anteriormente as aritenoides, puxando a aritenoide para frente em relação à cartilagem tireoide, relaxando essas cordas vocais, causando um som mais baixo. Então vejam que quando a gente quer falar baixo, eu quero falar bem baixinho. Está acontecendo isso. Esse músculo tireoaritenoide está se contraindo. Porém, quando eu quero falar mais alto, bem mais alto, eu estou utilizando quem? O cricotireoide. Tá ok? O que vai acontecer? Esse músculo tireoaritenoide, as fibras mais superiores vão ficar paralelas, tá? Vão ficar paralelas com o ligamento vocal, tá? E aí o que vai acontecer? Vai formar então um músculo vocal. E esse músculo vocal, ele também tem uma função aí de tensionar ou relaxar as cordas vocais. Na verdade, esse músculo vocal, ele atua junto, né? Ele vai atuar meio que junto ali. Desculpa, não é nessa imagem aqui, não, é essa aqui, ó. Tá? Ele vai atuar meio que junto ali com esse músculo tireoaritenoide. Tá? Então o tireoaritenoide e o vocal, né, porque daí você vai ter ali fibras paralelas, né, junto com o ligamento vocal. Então você vai ter ali uma ação conjunta desses dois músculos, o músculo vocal e o músculo tireoaritenoide. Se ele se contrai, ele relaxa as cordas vocais. Se o músculo relaxa, aí as cordas vocais podem ser tensionadas pelo cricotireoide. Tudo bem? Depois nós vamos ter o tireoepiglótico, tá? Tireoepiglótico. Então, nós vamos ter um músculo bem mais superior aqui, ó, né? Um músculo superior ao tireoaritenoide vai ser esse músculo tireoepiglótico, tá? Que vai se prender, então, na cartilagem tireoide e se prende aqui na cartilagem epiglótica, indo até naquela prega ariepiglótica, tá certo? E aí eu tenho um músculo ariepiglótico que ele faz parte da prega ariepiglótica, tá certo? Então ele vai ser uma parte do músculo aritenoide oblíquo, uma parte do músculo do aritenoide oblíquo lá, né? Ele vai acabar formando então esse músculo ariepiglótico, tá ok? Olha só, esses músculos extrínsecos, então, como eu comentei com vocês, eles são aqueles músculos supra e infraioides, tá? Tireoide, digástrico, mileoide, estilofaríngeo, palatofaríngeo são elevadores da laringe. Já o omioide, esternotireoide, né, tireoioide, eles são, então, abaixadores da laringe, tá ok? Pessoal, eu acho que eu não sei se eu comentei com vocês em relação à prega, prega ariepiglótica, né? Então a prega ariepiglótica é a parte mais superior da membrana quadriangular. Não, beleza. Eu só achei que eu não tinha comentado, né? Como eu vi aqui o músculo ariepiglótico da prega ariepiglótica, eu achei que eu não tinha comentado com vocês. Aqui, pessoal, nessa imagem, então a gente consegue analisar o seguinte, ó. O músculo cricotireoide, o que o músculo cricotireoide faz? Ele vai puxar, ele vai tracionar, né, a tireoide para frente, vamos dizer assim, né? Então, o cricotireoide, observando, né, o lateral aqui, ele vai tracionar então a tireoide, tanto para frente quanto para trás, ocasionando então essa tensão aí das cordas vocais. Aí nós temos aqui o cricoaritenoide posterior, né, que faz com que as aritenoides girem para a lateral, abrindo então a rima glótica. Nós temos o aritenoide transverso,
aritenoide transverso, mais o aritenoide oblíquo, junto com o crico aritenoide, fechando então as cordas vocais, ou fechando a rima da glote, tá? Deixando então elas mais fechadas para produzir então o som mais alto, né, com tonalidade. Aqui o músculo tireoaritenoide, né, que vai fazer o quê? Vai puxar então as aritenoides para frente, relaxando então as pregas, as cordas vocais. Então o cricotireoide tensiona as cordas vocais, o tireoaritenoide relaxa as cordas vocais, o cricoaritenoide posterior abre as cordas vocais e o cricoaritenoide lateral, junto com os aritenoides oblíquo e transverso, fecham as cordas vocais. Tudo bem? Em relação à vascularização e a parte linfática, nós vemos então que a laringe ela é suprida por ramos, né, laríngeos superior e ramos laríngeos inferiores, que são provenientes das artérias tireoidea superior e tireoidea inferior, tá ok? Então o que vai acontecer? A tireoidea superior vai originar as laríngeas superiores. Essa laríngea superior ela vai acompanhar o nervo laríngeo superior, penetrando aqui na face lateral da membrana tireoide, indo irrigar toda a face interna da laringe. Tá? Além disso, essa tireoidea superior vai originar também a artéria cricotireoide, cricotireoide. Então aqui eu tenho as artérias laríngeas superiores e aqui a cricotireoide. Essa artéria cricotireoide vai irrigar especificamente o músculo cricotireoide. Tá? Da artéria tireoidea inferior vai se originar então a laríngea inferior, que vai acompanhar o nervo laríngeo inferior, indo irrigar toda a parte da mucosa e os músculos inferiores da laringe, tá ok? Quando nós falamos de veias, nós temos então aqui a veia laríngea superior, que vai se juntar com a tireoidea superior, drenando para a veia jugular interna. E nós vamos ter aqui a veia laríngea inferior, tá? Veia laríngea inferior, que se anastomosa com a tireoidea inferior e drena para a braquiocefálica esquerda, tá ok? Em relação a vasos linfáticos, todos os vasos linfáticos da laringe vão drenar para os linfonodos cervicais profundos superiores e cervicais profundos inferiores. E quando nós falamos da inervação, nós temos que entender que a laringe ela vai ser inervada, tá? Basicamente pelo nervo vago. Esse nervo vago vai originar um nervo chamado laríngeo superior. Esse nervo laríngeo superior vai se dividir, formando o laríngeo interno e o externo. O ramo interno, tá? Ele vai ser sensitivo e autônomo, e o ramo externo vai ser motor. O laríngeo interno, então ele vai perfurar a membrana tireoidea, né, juntamente com a laríngea superior, e ela vai inervar toda a mucosa ali do vestíbulo laríngico, da cavidade média, que é a glote, até a face superior das pregas vocais. Já o ramo externo desse laríngeo superior, ele vai inervar quem? Ele vai inervar os músculos inferiores, porque ele vai ter a parte motora. Então ele vai inervar lá o músculo externo-tireóideo, músculo constritor inferior da faringe, cricotireóideo também, tá certo? Então ele vai ser mais aí uma parte motora. Quando nós falamos então do nervo laríngeo inferior, ele vai ser originado do laríngeo recorrente, que vem também do nervo vago, tá? Então aqui nós temos o nervo laríngeo recorrente. Esse recorrente aqui vai originar então o nervo laríngeo inferior. Esse nervo laríngeo inferior ele vai entrar na margem inferior ali do músculo constritor inferior da faringe, vai formar então um ramo anterior
né? Esse ramo anterior vai inervar os músculos crico, tireoide, o lateral, o tireoaritenoide, o músculo vocal, o músculo ariepiglótico e o músculo tireoepiglótico. O ramo posterior ele já vai inervar os músculos cricoaritenoides posterior e os aritenoides transverso e oblíquo. Então vejam que o laríngeo inferior ele vai ter basicamente aí a sua função motora, mas porém, todavia, contudo, esse ramo, esse nervo laríngeo inferior, além de inervar esses músculos, origina também um ramo sensitivo para a parte da infraglote ali. Por quê? O nervo laríngeo superior, na verdade, o interno, ele vai inervar toda a parte do vestíbulo da laringe até a borda superior da prega vocal. Da prega vocal para baixo, até ali a infraglote, ele vai ser inervado por um ramo do nervo laríngeo inferior. Tá ok? Pessoal, então com isso nós terminamos essa aula, essa videoaula de laringe. Vejam que essa videoaula está atualizada. Eu tenho uma videoaula de laringe lá da videoaula de sistema respiratório via aérea inferior. Só que lá eu comento o básico do básico, né? As cartilagens, os ligamentos, comento que tem músculos, comento as partes internas, mas eu não comentei toda essa parte que eu comentei aqui agora, pegando inervação, pegando vascularização, trabalhando individualmente cada músculo, o que cada músculo faz em relação às cordas vocais, né? Todas ali as estruturas, como por exemplo o ventrículo e o sáculo, não tinha passado anteriormente. Então essa videoaula de hoje, pessoal, ela é uma videoaula completa, atualizada sobre a laringe. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Peço para vocês, pessoal, deixem seus comentários no vídeo que eu vou responder para vocês, dúvidas, sugestões, curiosidades, tá? Não deixem de se inscrever no meu canal, ativem o sininho de notificações e compartilhem esse vídeo para mais pessoas, porque quando você compartilha, mais pessoas vão receber e o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e aí vocês me dão uma grande ajuda, uma grande força aí para o meu canal, tá ok? Então se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho de notificações, deixem seus comentários e ótimos estudos para vocês. Desejo para vocês um grande abraço, ótimos estudos e até a próxima videoaula do meu canal Anatomia com o Professor Carlão.